Olá, meus amados vencedores. Eu estou Patrícia Garcia, mentora da Nova Era, e este é o Inspire-se com Patrícia. A nossa entrevistada de hoje é a nossa amada Juliana Nicole, masterchef, enfermeira, influenciadora, comunicadora, um ser lindo que vai compartilhar sua história de vida neste momento. Então, vamos juntos. Bem-vinda, sou maravilhosa, gratidão por ter a oportunidade de estar aqui com você. A gente já tem essa oportunidade de se ver toda semana, eu tenho essa graça, mas estou muito feliz de você estar aqui hoje no Inspire-se para compartilhar sua história de vida, compartilhar tudo que você traz de determinação, de entusiasmo para a vida de todo mundo. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito maravilhosa, então gratidão pelo seu sim. Eu que agradeço por essa oportunidade, por esse momento. Você sabe o quanto eu te admiro como pessoa, como ser humano, e principalmente eu sou grata todos os dias a Deus e a todo esse universo por ter você na minha vida. E eu agradeço por estar nesse quadro tão inspirador que você tem feito com tanto carinho, com tanto amor. Ai, Ju, amada, sou muito grata também. Ju, eu gosto de começar as entrevistas aqui fazendo uma pergunta inicial, que é: o que que você fez hoje quando você acordou? Eu gosto muito de conhecer de perto as rotinas das pessoas, como é o despertar delas, né? Quero conhecer o seu, nos conte. Hoje foi um dia um pouco atípico, né, porque eu cheguei de viagem muito tarde, então eu basicamente na hora que eu acordei, primeiro eu agradeci, né, pela viagem, pelos momentos. Eu costumo muito agradecer, então assim, eu tenho os meus despertadores, que são despertadores irritantes, eu diria. Eu tenho sempre 4 chamados de despertadores, e aí eu sempre agradeço. O outro eu sempre penso no que eu vou me programar para o meu dia. Depois, tipo, eu já sei que é hora de acordar, mas para mim de manhã é um ritual muito meu. Todas as manhãs eu sempre acordo, agradeço, eh, penso o que eu estou programada para o meu dia, isso para mim é muito importante. Tenho um minutinho meu, assim, de ficar concentrada comigo mesma. Aí levanto, vou ao banheiro, escovo o dente, faço o que eu tenho para fazer. E aí, para mim, o ritual do café da manhã é sagrado, é muito sagrado. Eu gosto do jornal da manhã, que é um view das informações, e o meu ritual de café da manhã. E eu sou o tipo de pessoa que de manhã eu preciso de tempo. Se eu tiver que levantar às 4 da manhã para fazer qualquer coisa, eu preciso de 1 hora e meia. Então eu levanto 2h30, 3 horas, porque eu preciso do meu acordar, e meu acordar bem, sabe. Silêncio, escutando notícia, às vezes escutando uma música, eu sempre tenho alguma coisa acontecendo em volta. Aí vou me arrumar para sair, vou me programar, o meu humor determina meu jeito de me vestir, e aí o dia começa. Demais, demais saber que você também reserva ali um tempinho para você cuidar de você, para você respirar e conseguir assim planejar o seu dia. Maravilha. Oi, Ju, você tem uma história de vida surpreendente. Vamos poder hoje aprofundar um pouco nela aqui. Muitas pessoas não conhecem. Eu, como sua coach, tenho o privilégio de conhecer sua história. Mas antes da gente ir fundo nessa história, eu queria que você compartilhasse um grande momento de virada na sua vida. Sabe aquele momento da nossa vida que é o game change, assim, que muda a nossa vida para sempre? Eu sei que a gente tem vários shifts, mas se você olhar agora, né, a gente está encerrando esse ano doido de 2020, lindo ao mesmo tempo, desafiador de crescimento, essa grande transição planetária, todos nós estamos sendo convidados a viver uma transformação interior para depois refletir no exterior. Mas quando você olha de hoje para toda a sua história, qual foi o momento assim que foi o grande game change da sua vida? Basicamente, com toda a certeza do mundo, eu tenho que falar que foi a minha entrada no master, não tem como, né, não tem como, assim. Na verdade, eu acho que eu tenho 2 grand changes, assim, aos 11 para 12 anos que eu tive uma hernia de disco na cervical, que eu quase fiquei tetraplégica, então eu fiquei 1 ano de colar cervical, eu tive uma cirurgia em menos de 3 semanas, então, assim, foi tudo muito over para uma criança com 12 anos, né, eu operei 1 mês depois de fazer 12.
E isso para mim foi assim, a vida tem limites, e você precisa ultrapassar os limites, porque para mim ficou muito claro, ou você opera ou você fica tetraplégica, ou você se cuida, ou você nunca mais vai pegar peso, nunca mais vai fazer atividade física, nunca mais vai fazer nada, porque meu braço direito parou de funcionar. Então ali foi o meu primeiro "uou", eu posso, eu faço, eu consigo, né, porque hoje eu não tenho sequela nenhuma dessa Uau! cirurgia, que era para eu ter. Eu tirei um pedaço da minha bacia para colocar na minha coluna, então, tipo, não tinha prótese na época, foi uma cirurgia de muito tempo, foi muito complexo. Eu acho que ali eu aprendi que, tipo, os limites, eles estão aí pra gente ultrapassá-los. Então, assim, quando o médico me falou: "Você vai usar colar, você vai fazer isso", eu fiz tudo muito certinho, mas eu tinha certeza que eu não ia ter sequelas, e eu não tive. Ali Trouxe eu 2 aprendi pontos muita aqui coisa. já que a gente pode supermodelar, né. O primeiro, você tinha certeza que você não ia ter sequela, você acreditava, você confiava na vida. Muito. E segundo, que assim, apesar de todos os riscos, você entendeu que existe 1% de chance, então eu vou fazer esse 1% dar certo. É ali que eu vou, exatamente, é Uau! ali que eu vou. E eu não tive, assim, não tive, eu acho que 2 anos e meio eu já estava fazendo atividade física de novo. Eu competia natação, eu treinava 3 vezes no dia, eu tinha uma rotina completamente diferente. Então, eu Acha que acho que inclusive contribuiu essa rotina de uma atleta ainda na infância para adolescência, você acha que isso contribuiu não só no corpo, mas também na mentalidade para você lidar com esse desafio? Eu acho que quando a gente aprende, logo quando criança, a superar obstáculos, porque para mim, quando você treina para competir, quando você treina para alguma coisa, você sempre está ali para superar o seu próprio obstáculo. Então, se o meu tempo era 50, o próximo tem que ser 49, 48, e você tem que ir nessa linha, né? Não que isso seja algo que você tem que instigar o tempo todo, mas isso para mim era sempre possível, sabe? Eu sabia que se eu desse mais de mim, eu conseguiria mais. Então, sim, isso faz toda a diferença no mundo. Eu era já muito focada, então já era uma pessoa que tinha foco nas coisas, mas eu acho que essa minha cirurgia, ela me trouxe determinação para as coisas, sabe. Tipo, eu não queria porque, assim, eu vou dar um exemplo, tá. Tem um copo aqui. Eu pra segurar este copo eu não conseguia, minha mão não pegava, então ele caía. E eu não queria viver essa sensação, eu não queria que isso acontecesse. Então, eu sempre me forçava a pegar o copo, a segurar o copo, e mesmo com dor eu tentava, sabe. Tudo bem que Uau! depois da cirurgia, são lembranças que eu não consigo esquecer. Tudo bem Uhum. que depois da cirurgia eu já não tinha mais essa coisa, eu já pegava, já tinha todo o movimento, E mas de eu onde veio vivi. essa força, Ju, de mesmo uma criança ainda com 11, 12 anos, olhar para aquilo e falar: "Cara, eu não aceito, eu quero mais, eu vou fazer isso dar certo". De onde você acha que vem isso? De onde você aprendeu? Eu pergunto isso Eu porque a ideia desse projeto é que as pessoas se inspirem, né, e modelem, que peguem coisas para que elas levem para a vida delas. Ensina a gente como é que você fez isso aos 11 para 12 anos de idade. eu acho que é muito do meu pai, da minha mãe, da minha família, da minha avó. Minha avó tem uma história de vida surreal, todo mundo que sabe, que me conhece, sabe um pouco da minha paixão pela minha avó. Minha avó saía de Guaratinguetá e vinha até Arujá todos os dias para dar aula, numa época que não existia estrada direito, que não existia nada, e Uau! voltava, e à noite ainda tinha os afazeres da casa e tudo mais. Então, assim, Ou seja, eu o acho. limite, a dificuldade é a gente que põe, né, a barreira. Se a gente fala que é até aqui, se a gente fala que é até aqui, se a gente falar, de Guará a São Paulo, de Guará na Austrália, Ok. quem coloca o limite somos nós, né? Isso ficou muito claro para mim com o tempo. Eu acho que justamente essa coisa de logo muito cedo entender a responsabilidade, entender que eu podia ultrapassar o limite, entender que eu podia ir, me fizeram entender muitas outras coisas. E eu brinco, eu faço uma brincadeira que é muito natural minha, que eu não sei eh, me sair do meu controle, porque eu sempre fui muito controlada como pessoa. Mas eu sei sair do meu limite. Então, assim, eu sei ultrapassar o limite que eu coloquei ali, entendeu? E aí, eu sempre fui aquela pessoa de buscar, sabe? Tipo, o não, ele sempre me fez correr muito atrás. Então, assim,
eu nunca fui tão paciente quanto eu sou hoje, mas eu sempre fui muito assim: "Tá bom, eu tenho que conquistar tal coisa, não tem problema". Eu estudava a madrugada inteira, eu corria atrás, eu nunca sosseguei, assim, em ter coisas que: "Ah, isso aqui é um limite". Não, pra mim nunca era limite, sabe. E às vezes eu tinha que me controlar, porque senão eu queria muito além do que eu podia, muitas vezes. Então eu fui aprendendo e amadurecendo, e eu costumo sempre relatar que a vida te leva para um caminho. Então, assim, eu fiz muitas coisas. Eu tranquei faculdade, eu voltei, eu fiz enfermagem. Enfermagem não era minha escolha profissional, nunca foi. Eu digo que o dia que eu fui, peguei meu histórico escolar de nutrição e fui lá na enfermagem, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu só sabia que era o que dava para fazer. Então, naquela época, era o que eu tinha para fazer. E ok, fiz com muito amor, com muito carinho e, tipo, me apaixonei por tudo aquilo. Mas eu acho que quando eu comecei a ver, e essa semana eu falei até inclusive isso, quando eu comecei a entender que eu ia ter mortes e nascimentos e que eu ia ter que entender esse processo, foi aonde a enfermagem me tocou, sabe, tipo, eu tive que aprender a ser resiliente, de ter alguém do meu lado morrendo e eu falar que essa pessoa tinha acabado de falecer para a família e saber consolar, e virar as costas e falar para uma outra família que um bebê nasceu e que tá tudo bem, que felicidade, que maravilha. Então eu tive que aprender a ter esse jogo de cintura nesse caminho como um todo. Claro. Mas eu acho que eu sempre trouxe isso tudo com muita leveza, porque eu gosto de contar para as pessoas as coisas com muita leveza. E aí, quando eu fui chegando É um grande no dom próximo seu, né, é um grande dom, o dom de comunicar, assim, dá para ver que é algo que é natural, né, que vem do coração. muito. Parece até que você estudou jornalismo, que você é da área É de engraçado, né? Porque, assim, para mim é muito natural. E aí, por exemplo, na enfermagem, a gente fala que os médicos falam mediquês, né, porque eles falam termos técnicos, eles explicam as coisas muito difícil, e as pessoas advogado não também, né, eles entendem. têm uma língua deles. É. E aí, o que que eu fazia? Eu escutava tudo aquilo, chamava o paciente, eu chamava a família e falava assim: "Vem cá, eu vou te explicar o que que é". E aí eu desenhava, então eu mostrava no coraçãozinho como era alguma coisa, eu explicava por que que era aquilo, e aí eu já cheguei a explicar diagnóstico para paciente umas 5, 6 vezes até ele entender, sabe, de várias formas, com desenho, com palavras, com coisas. E eu sempre gostei muito dessa coisa, a pessoa tem que entender, porque se ela não entender, ela nunca vai trazer isso para ela, Uhum. entendeu? Então eu sempre fui muito preocupada com o que as pessoas iam entender das minhas explicações. O mundo foi me conduzindo, né, eu tive trabalhos muito difíceis, meus trabalhos sempre foram muito complexos, eu lidei com muitas coisas, eu trabalhei na enchente, eu trabalhei com AIDS, eu trabalhei com vacina, eu trabalhei na H1N1, a primeira campanha de H1N1 eu trabalhei. E aí eu fui sendo conduzida até que eu entendi, durante esse caminho, que eu precisava voltar para minha essência, que era o alimento, que era a comida e que era coisas que no meu passado já era uma escolha. Porque a minha escolha era fazer ou nutrição ou engenharia de alimentos. Tanto que eu Esse era passei o em seu nutrição. desejo lá naquela época de vestibular e tudo mais, esse era o seu Sim, mas aí na época esse é o desejo. não foram possíveis, você foi para a área da enfermagem. Entendi. Eu fiz 2 anos de nutrição, eu fiz 1 ano e 6 meses de nutrição. Minha avó foi diagnosticada com Alzheimer, e aí eu tranquei para voltar para cuidar dela. Eu senti um chamado. E assim, minha avó sempre foi minha grande paixão. Então esse chamado de entender que eu precisava voltar, que eu precisava cuidar dela e que eu precisava resolver isso, eu acho que foi o grande ups, tipo, a vida te conduz a. E você tem que aceitar e fazer, tipo, ok, vou lá, vou fazer, e seja o que Deus quiser, sabe? Minha vida mudou completamente. Não, e é muito lindo quando a gente olha para sua história, né, e vê lá o desafio quando você era criança, depois escolheu um caminho, mas a vida te trouxe para outro, para te preparar melhor, né, para que você pudesse estar onde você está agora. Porque muito, Hoje, daí vem o segundo game change, né? Primeiro, então, exatamente. e o segundo foi o MasterChef. E aí, Sim, você muito bem vai poder colocar aqui,
talvez o porquê que as pessoas não te interpretaram da melhor maneira. Porque olha a guerreira, olha a história, Uhum. resiliência, que nem você falou, H1N1, que foi campanhas que você trabalhou, AIDS, enchente, tudo isso, imagina um campo de guerra, um campo de batalha, né? O quanto você É isso. tem que ser forte, o quanto você tem que ser um soldado ali mesmo para conseguir lidar com tudo isso. Faz sentido? E Sim. Não, e agora faz muito sentido. E faz muito sentido, porque assim, quando eu trabalhei em Aparecida, por exemplo, era uma enfermeira para 100 leitos. Ou uau, seja, eu tinha uma pessoa para 100 pessoas, se tivesse o hospital lotado, lógico que nem sempre estava, mas sim. assim, eu tinha que dar conta de tudo. Teve dias de eu passar 7 sondas e era assim, eu ligava nos setores, falava: "Prepara tudo", eu passava, lógico, com todo cuidado, com todo carinho, com toda atenção, e aí eu ligava nos setores e falava assim: "Confere se a sonda está no local que se volta, se precisar eu volto para passar de novo". E enquanto isso, ó, rotina que corre, eu corria muito, eu sempre trabalhei muito, eu sempre fui muito apaixonada por tudo isso. Então, quando as pessoas me viram no master, alguém que tipo faz, vai, e ok, eu tô aqui, tô competindo sim, eu tô assumindo a responsabilidade sim, eu sou mulher que tô aqui sim. Eu sou aquela menina de 11 anos que olhei para a porcentagem por 1% de chance, né, E de falei, vou. pontos de volta. Então, como eu seria diferente depois de quantos anos, né? Ai, alguns belos anos, né, dirias. Depois de 25 e poucos anos, né? Paty, para mim era muito claro. Eu tinha um objetivo. Quando eu me inscrevi no Master, eu imaginava, eu Como foi jamais isso? imaginei que eu Como fosse foi isso? entrar. Me conte. Então tá, você tá É muito louco isso. anos de carreira, se Uhum. preparando sem saber para a segunda grande virada da sua vida. Como foi isso, Ju? Eu trabalhava num hospital em São José dos Campos, eu tinha 500 funcionários e um hospital deficitário na mão. Esse hospital, eu estava num processo de transição. Ele era SUS, eu tinha acabado de passar por um M&A, que era um processo de venda deste hospital. Então, assim, tinha 500 funcionários, não podia contar para os 500 que eu estava vendendo a unidade, que era uma unidade deficitária, que era uma unidade SUS, e eu fazendo todo o processo de venda na época. Isso ninguém sabe, tá? Você é a primeira pessoa a saber e ao contar essa história, porque eu acho que eu nunca contei isso. Nós E somos muito aí, especiais. eu tinha que Gratidão. lidar com essa ambiguidade da Uau. situação. Os funcionários, tipo, tipo, galera, nós vamos tirar o hospital da onde nós estamos, nós vamos conquistar o mundo, e ao mesmo tempo eu tinha que virar as costas e falar para as pessoas que eram passíveis de comprar que sim, o hospital era vendável e tudo mais. Só que durante o processo do M&A eu entendi que o hospital ele era SUS e ele não tinha como ser vendido. Então, eu bolei uma estratégia. Eu tinha trabalhado muito tempo com o SUS, eu bolei uma estratégia de como tirar o hospital do SUS. E isso foi uma estratégia muito arriscada. Isso eu posso falar assim com gênero, número e graus. Então eu planejei sempre todos os passos até o dia que eu consegui chegar numa reunião. Meu diretor não sabia qual era a minha cartada na manga. Eu não contei, porque eu sabia que se eu contasse ele não ia deixar eu fazer. E aí, na hora que chegou no momento da reunião, eu falei: então tá, mas é isso, 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 então beleza. Aí a própria prefeitura falou: então tá bom, então nós vamos cancelar o SUS, nós vamos chegar nesse patamar, nós vamos fazer a transição desta forma. E eu sempre trabalhei muito com regra, com lei, eu sempre fui muito assim. E aí, a hora que acabou minha reunião, o diretor olhou pra minha cara e falou assim: meu Deus, deu certo, que não sei o que. Eu falei: eu sabia que ia dar certo desse jeito. E aí eu contei tudo que estava bolado, estava tudo escrito e tal. Então, eu sempre tive que trabalhar muito com organização, planejamento, com olhar focado. Eu sempre, tipo, tinha uma atitude hoje que eu sabia que a resposta estava lá na frente. Então, eu sempre tive que Isso trabalhar muito com reflete isso. muito para quem te assiste, né? Dá para entender o porquê as pessoas falam: nossa, a Ju é tão determinada, a Ju é tão disciplinada. E eu também assisto isso, né? A gente está muito próximo, então eu vejo como Uhum, a gente faz acontecer. E agora, quando a gente olha para a sua história, a gente consegue entender, né? E eu já te falei isso várias vezes, né? uhum. Difere de muitas outras pessoas que estavam concorrendo com você. O seu preparo, a sua história, né? A sua força, todas essas Psicológico, né? construindo e que não é simplesmente apenas ir ali cozinhar. Não que isso não seja Não. maravilhoso,
Mas quanto mais bagagem você tinha no caso, mais resiliente, jogo de cintura, flexibilidade, visão estratégica. Então vejam quantas habilidades, né, você já colecionava antes de entrar no MasterChef. E aí, E, Paty, como que você decidiu entrar no MasterChef no meio dessa e loucura? vou te contar um negócio. No Master tinha gente que sabia 10 vezes mais cozinhar do que eu. E saiu 1000 anos antes. E realmente é isso. Como que eu decidi? Eu estava nesse processo de transição, já estava quase terminando de entregar o SUS para o município, só que eu estava esgotada mentalmente falando, porque assim, eu vivia matando um leão todos os dias. Então eu tinha o deficitário do hospital, eu tinha os funcionários, eu tinha o processo de transição, eu tinha que entregar resultados. Então, assim, eu tinha muita coisa. E eu encontrei alguns obstáculos preconceituosos no meu caminho por ser mulher. Ah, Isso Júlia, aconteceu, né? é bonita, danada, né? Difícil, Imagina se você difícil, não viveu um preconceito, muito, dificuldades e muito. bullying e muitas outras coisas, né? Sim, podemos E eu estava num compartilhamos dessa história. sim. E eu estava num processo em que eu tinha um diretor financeiro que tentava provar todos os dias que eu não sabia a parte financeira do meu hospital. E eu sabia muito. Então, assim, eu estava num processo desgastante real. E aí eu já tinha decidido, fazia 2 anos, que eu queria trocar de profissão em 2020, e não em 2018, 2019. Eu tinha decidido que em 2020 eu ia trocar de profissão, entre 2020 e 2021. E aí foi quando, em 2018, logo no final do ano, aconteceram algumas coisas na minha vida particular e eu falei, quer saber? Trabalho, vida particular, eu falei, quer saber? Todo mundo falava assim, Juliana, se inscreve. Juliana, se inscreve, Juliana, se inscreve. Todo mundo sempre falou e eu sempre fui apaixonada por assistir Porque isso. nas suas horas vagas você curtia cozinhar, então. Não, eu cozinhava todos os dias, independente do meu cansaço, independente do meu nível de estresse. A Uau. minha forma de, tipo, tirar tudo isso da minha cabeça era isso. Então, assim, eu cozinhava todos os dias. Eu chegava do hospital e basicamente parava na cozinha. Eu nem ia direto pro quarto, eu lavava a mão, às vezes tirava a roupa, mas eu parava na cozinha e ali eu ficava até, tipo, ficar tudo pronto. E eu era muito curiosa. Então, assim, independente do que eu tinha para fazer do meu trabalho, eu sempre estudava a receita, estudava alguma coisa diferente. Se eu queria fazer, enquanto eu não achasse o ingrediente, eu não sossegava. Então, assim, eu sempre fui muito uou, e eu assistia MasterChef, né? Então, assim, para mim era muito presente. E aí eu falei, quer saber? Eu lembro que tinha acabado uma temporada do Master em outubro e eles tinham aberto logo em seguida as inscrições. E aí eu fiquei vendo aquilo, eu falava assim, sim, não, não, sim, sim, não. E todo mundo falava, se inscreve no Masterchef, porque você precisa fazer Masterchef. Eu falava, gente, eu não vou entrar nesse negócio nunca. Eu juro que eu falava isso. E aí eu peguei e fiz o seguinte, eu gravei um vídeo em dezembro. O vídeo chegou para mim, tipo, finalzinho de dezembro, entre Natal e Réveillon. E aí eu fiquei com o vídeo na mão, eu olhava o vídeo e falava assim, faço ou não faço? Faço ou não faço? Faço ou não faço? Minha ficha de inscrição preenchida, passou o Réveillon, e aí eu lembro direitinho de uma reportagem do MasterChef que falava assim, que tinha mais de 33 mil inscritos para essa 10ª edição. Aí eu Uau. falei, quer saber? Vou fazer inscrição, porque se tiver que ser, vai ser mesmo. Deus sabe o que faz, mas com 33 mil inscritos, eles provavelmente não vão me chamar. E aí, quando as pessoas vierem me falar, Mas eu olha vou aí, falar, já fiz. olha mais esse ponto, né? Você podia ter olhado para os 33 mil e falado, vou nem mandar, porque já tem 33 mil, imagina. Aí que eu mandei, entendeu? Isso já dá para a gente ir modelando essa menina. Aí que eu mandei, aí que eu vi o 33 mil, eu falei, agora que eu. Né? Porque é isso, né? Eu acho que desafio a vida te dá todos os dias. Vai de você assumir eles. E aí eu peguei, mandei no dia 6 de janeiro. E, Paty, eu estava no hospital. Foi o tempo de eu apertar o enter, tirei uma foto, mandei para minha família e falei, ó, fiz inscrição do Master. Tranquei minha sala, peguei meu carro e parei no posto que eu sempre parava, que, tipo, contando de time, deram 27 minutos. Me ligaram. 27 minutos depois do enter, me ligaram. Sério. E aí, a hora que o telefone tocou,
não, sem identificador de chamada. Eu atendi a alô dela. Oi, Juliana, aqui é a Rafa do MasterChef, tudo bem? Eu falei, minha Nossa Senhora Aparecida. Foi a primeira coisa que eu invoquei do céu pra terra, né? Eu falei, agora ferrou, né? Eu acabei de receber seu vídeo e você está classificada para um próximo teste na quinta-feira. Isso era uma terça. Eu falei, oi? Ela, você pode estar aqui às 8 da manhã? Eu falei, não, eu tenho reunião, eu tenho milhões de coisas. Ela, então tá bom, eu tenho a 1, pode ser? Eu falei, tá bom. Paty, eu não pensei. Cheguei no dia seguinte, falei assim para a irmã que trabalhava comigo, olha, eu tenho uma reunião em São Paulo, assim, assim, assado, eu preciso ir. Para ela eu contei o que era. Eu preciso ir. Ela falou, tá bom. Eu falei, eu empurrei todas as minhas reuniões para quarta e eu, nesse primeiro teste, tinha que levar tudo pré-pronto. Era um teste de vídeo, mas você tinha que levar tudo pronto. E aí eu falei assim, não sei o que eu vou fazer. Resultado, cheguei na minha casa, quase 8h30 da noite, porque eu tinha uma rotina insana. Aí eu tinha comprado algumas coisas para cozinhar, porque eu tinha que levar uma receita. A receita não deu certo, não ficou do jeito que eu queria, porque daí você junta a parte da surpresa, da emoção, a parte do nervoso, você junta todas as coisas. Se inscrever e no dia seguinte já tinha que estar em São Paulo cozinhando, tipo, oi? Exatamente. Tipo, resiliência grau over, né? Uau, com Você... certeza. E aí eu falei, ferrou, ferrou. Resumindo, a comida não deu certo. E aí eu lembro que tinha uma romã que sobrou do Réveillon. Eu lembro que tinha uns camarões que meu irmão tinha trazido de Ubatuba. E aí eu falei, quer saber, eu vou fazer uma salada de camarão. Eu tenho salada sempre, tenho algumas coisas em casa básica. Falei, vou fazer uma salada de camarão, vou fazer um vinagrete de romã que é diferente, vou fazer um molhinho cítrico com não sei o quê, e falta manga para dar o sabor doce do prato. E é isso que vai ser. Eu não tinha manga, amanhã eu passo no supermercado e tá tudo certo. Vai, isso tem que ser, vai ser, tá tudo bem. Paty, resultado. No dia seguinte eu levantei, arrumei minhas coisas, peguei o carro. Eu sempre saio muito com antecedência para fazer as coisas. Eu sempre me organizo com muita antecedência, porque eu sempre sei que tem imprevistos. E eu sou rainha de imprevistos, entendeu? Como diria algumas pessoas, Mercúrio retrógrado, ele vive na minha vida. Ele não saiu da minha vida. É sempre assim, então eu já trabalho com ele assim, entendeu? Resultado, saí muito antes, passei e comprei a manga. Quando eu peguei a estrada, meu pneu explodiu. Ele não estourou, ele explodiu. Parei no primeiro posto, não contei para ninguém, não liguei para ninguém. Parei no primeiro posto, falei assim pro moço, moço, pelo amor de Deus, troca o meu pneu comigo. Ele falou, não posso, moça, eu não posso trocar pneu, porque se der algum problema. Eu falei, você não tá entendendo, eu tenho um problema, eu preciso chegar em São Paulo hoje. Eu tinha 2 horas de viagem, né? Aí a moça viu meu desespero e falou, não, pode trocar. Troquei, fui com aquele pneu fininho, que nem é pneu para andar na estrada. Falei, vou embora, tá tudo certo. Quando eu cheguei na porta da Band, não tem estacionamento. Ou seja, você vai com tudo na mão, no braço, até a porta. E aí, quando eu cheguei no teste, era um teste de câmera, mas também era um teste de cozinha. Meu, eles me massacraram, assim, no teste, no critério de perguntas, no meio do negócio. E aí, no meio do negócio, ele fala assim, valendo, pode te finalizar seu prato. Aí, no meio da finalização do prato, eles perguntavam assim, qual a diferença do pão de ló e do bolo? Aí você, tipo, você fala assim, não, é pegadinha do malandro, só pode, né? Porque você já tá com a atenção no pico e as pessoas estão te perguntando, tipo, diferença de pão de ló e do bolo, como assim? Daí eu começava a rir, fazer maior palhaçada, falar, ó, um tem fermento, o outro não tem, mas não me pergunte qual é, porque eu tô nervosa. E, tipo, foi. Quando acabou meu teste, eu pensei comigo, ou eu entrei, ou eu tô ferrada, nunca mais vão me ligar, porque eles falam assim, se você entrar, a gente te liga. Logo depois vieram um teste com uma série de pessoas numa cozinha profissional. E esse teste foi muito claro, assim, para mim. Eles te orientam muito perfeitamente. Se você souber o que eles estão te orientando, você sempre está dentro das condições, né? Lá, a não sei que você faça uma loucura. E aí veio esse teste, eu fui embora no segundo teste, eu fui embora. Aí depois veio uma psicóloga, depois eles olham toda a sua vida, e aí eu fiquei esperando o resultado para ir cozinhar com os chefes. Quando me ligaram e falaram assim, Juliana, você vai cozinhar robalo. No final tem uma coisa muito interessante para contar, surpresa. Juliana, você vai cozinhar robalo. Eu falei, ferrou, não tenho receita de robalo. Aí você tem 24 horas para mandar a receita, porque segunda você tem que estar em São Paulo. Isso era uma sexta.
eu saí retardada atrás de robalo. E assim, no interior não é tão fácil achar robalo. Resultado, eu comecei a pesquisar, tipo, referências de receita com robalo. Eu inventei uma receita de robalo real, e aí a receita ficou animal, assim, ok, dava para fazer em 45 minutos e tá tudo bem. Ama, Naju, é isso que a gente adora. Tipo, não tem Vai. opção, não existe. Não tem essa, tipo, não deu certo. É opção, tipo, a gente vai criar a solução. Uma coisa vai sair. Isso é um arquétipo, né, que a gente já conversou nas nossas mentorias, que você tem um arquétipo muito forte de guerreira. Missão dada é cumprida para você. Isso é como você vê o mundo. Então, isso, talvez por esse ponto, às vezes as pessoas não a interpretam, não a interpretaram, eu acho, da melhor maneira. Acho que hoje as pessoas conseguem entender, né, da onde veio essa história e por que toda essa força e essa agressividade no bom sentido, né, de lutar por aquilo que você acredita e por um sonho que de repente estava virando realidade ali no seu, né, na sua frente. Incrível, Ju. E precisava fazer, né? Não tem essa, tipo, não vai fazer. Tinha que fazer. E aí eu lembro que foi muito surreal e muito incrível, porque quando eu cheguei, que eles falaram, no primeiro dia de gravação, eles falaram assim, então, vai ter uma prova técnica e tem a ver com o prato, que eu entendi que eu iria ter que filetar um peixe, eu saí da gravação morta, destruída, porque eu estava muito cansada. Você fica sem telefone, você fica sem saber que horas é, você fica o tempo todo circundada de pessoas. E aí eu fui para um supermercado, comprei uma faca e comprei um monte de tilápia, porque eu tinha que entender qual era a anatomia do peixe, porque eu tinha que fazer essa prova e eu tinha que filetar o peixe direito, entendeu? E fui ver um monte de vídeo do YouTube, e eu lembro que na hora que eu fui filetar, saiu tão certinho, tão perfeito, que eu falei, uou, né? Tipo, é isso. E aí, nessa primeira prova, eu lembro que eu cortei o dedo, continuei cozinhando, aí as pessoas começaram, uou, como assim, e tal. Mas, gente, MasterChef é um programa de TV, né? Então, assim, é lógico que eles entendem o seu estereótipo e usam do seu estereótipo para te criar como diria, uma personagem, é lógico. E aí eu fui entendendo a dinâmica, porque a gente grava muito tempo, todos os dias, muito cansativo e tudo mais. Eu fui entendendo a dinâmica. Só que eu não imaginava que o Master fosse me mostrar com aquele arquétipo tão, na forma tão cruel da história como foi, sabe? Muita gente não viu assim, mas... Essa crueldade é uma interpretação mesmo, né? Porque para mim, que tem um olhar onde eu sou uma treinadora mental, para mim eu a sua mentalidade, e eu acho isso incrível. Eu te vejo num campo de liderando, entende? Situações super desafiadoras. Tendo honra, tendo honestidade, a agressividade em pontos estratégicos, ela é muito importante. É ótimo. Não ganha o jogo, você vira, né? E isso é o que te fez ter tido, né, tamanha visibilidade, admiração. Sim. As críticas, mas também tiveram muitos fãs, como você tem até hoje, né? Muito. E o que é legal, que foi, que eu até ia contar, é que, tipo, essa crueldade, como eles mostraram, entre aspas, que muita gente enxergou, é porque eu me defendia e eu jogava. Então, eu nunca escondi desde o começo que eu estava jogando. E sério, assim, a enxurrada de mulheres que, tipo, me xingavam, entre aspas, era a mesma enxurrada de pessoas que não conseguiam entender esse estereótipo. E ok, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E aí, aonde eu ia chegar? Na segunda prova em grupo, que estava todo mundo lá e tal, que eu perdi, eu falei, já entendi a jogada da prova em grupo. E aí eu assumia mesmo a rédea da liderança, às vezes nem era líder, assumia mesmo. E, tipo, botava panca e o caramba quatro, eu não perdi mais nenhuma prova em grupo. Porque quando você entende a regra do jogo, o jogo fica muito mais fácil. E as pessoas não entendiam isso. E para mim estava tudo bem. Eu só queria chegar lá na frente. O meu ponto X, o meu ponto era primeiro chegar no top 10 e aí depois de chegar no top 5. Quando eu cheguei no top 5, eu falei, uou, caramba! Foram 33 mil para trás. Na verdade, hoje eu sei que eram muito mais, foram quase 42 mil pessoas inscritas. Foram quase, tipo, 40 mil pessoas e mais todo mundo que estava aqui. Isso é muito, muito, muito louco, assim, você olhar. E aí, no meio do MasterChef, eu pedi demissão do hospital. Eu saí do hospital no meio do Master.
durante a gravação, no dia que saiu a minha demissão, eu lembro direitinho que tinha sido uma prova que eu tinha ganho em grupo, e aí eu lembro que eu falei para o líder da prova assim, não me coloca na prova hoje, porque não tô legal. Só falei isso. E ele me colocou na prova de eliminação, que ele podia escolher 2 pessoas para a prova de eliminação. Esse dia, quem olhar as imagens vai ver que meu olho ele salta assim, porque assim, foi muito fatídico. Eu nunca tinha aberto ostra na vida, eu abri em 1 minuto e meio. Foi uma coisa de louco, assim. A hora que eu levantei a mão, o próprio Jacan fez assim, ops, ô louco. É lógico que vocês não vão ver, porque a edição não mostra claramente, mas assim, sabe aquela história do faca na caveira? Tipo, era isso, sabe? Tipo, real. Eu falei, eu não vou ficar nessa prova e eu não vou embora hoje. Então, muita coisa sempre foi assim. E aí, eu acho que o Master, ele me fez enxergar a Juliana no estereótipo guerreira, e ele me fez entender que eu precisava trazer a sensibilidade para dentro de mim de uma outra forma. Porque até então eu sempre trouxe ela em pontos específicos no meu dia, mas eu precisava trazer ela de outra forma. Então, eu tinha saído do hospital, tinha saído já das gravações do Master, e eu decidi mudar de profissão e trocar a minha vestimenta branca de hospital por uma vestimenta branca de uma cozinha e assumir essa sensibilidade que eu tanto queria e que eu sempre quis e que estava lá atrás, esse sonho, e eu volto para correr atrás dele com outro olhar, com outro momento, com uma outra característica e com uma exposição que me fez ser a comunicadora que talvez eu não soubesse que eu era. E essa é a parte mais linda, né? É o quanto a jornada, além de te transformar, né, te mostra assim, meio que te coloca no seu lugar, assim, peraí, vem cá, esse é o seu lugar de poder, agora vai. Isso é lindo. Agora vai. E isso só acontece na nossa vida quando a gente corre riscos, e você correu riscos gigantescos, né? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas talvez não teriam saído do seu emprego, do seu trabalho, né? Como você falou, você dirigia um hospital, você tinha 500 funcionários, pensa só, você tinha uma outra realidade, de repente você sente o chamado para viver esse sonho de falar, cara, mas eu sempre quis ser isso, e agora a vida me dá isso num programa de TV, né, nacional, com essa visibilidade, então acho que tem alguma coisa aí. E o quanto a vida é linda, vai trazendo esses movimentos e foi te apresentando tudo isso, mas porque você correu riscos, porque você olhou para aquilo e deixei, né? Não fez corpo mole, né? Ele falou, não, 10.000, cara, vamos lá, vamos ver. Né? Então, isso é muito admirável, Ju, parabéns por toda essa força, essa garra. Eu acredito que quem te mal interpretou no começo, né, é porque não... Tem uma coisa muito bonita que eu me lembro quando eu estudei liderança, que diz assim, né, a gente pode ver a foto ou a gente pode ver o filme. Quando a gente lidera, a gente não pode fazer a foto do funcionário que chegou atrasado e já julgá-lo que ele chegou atrasado. Eu tenho que fazer o filme do que aconteceu para ele ter chegado atrasado. Né? Então, eu sempre falo isso. Não fez foto, né? Mas se permitiu conhecer mais, viu um vídeo e aí entendeu essa mulher maravilhosa que tu és. Eu acho que, na verdade, assim, o MasterChef me reconectou com a minha essência e exatamente essa história da foto e do filme, sabe? Muitas pessoas que me julgaram pela foto depois voltaram e falaram: caramba, seu filme é bonito. E é isso, sabe? E eu nunca tive medo de exposição e de julgamento, eu nunca tive este medo. Eu fiquei mal, lógico, porque qualquer ser humano que é julgado fica. É uma coisa muito legal compartilhar, né? Porque vão ter outras pessoas que também. Hoje eu acho que todos nós estamos expostos de algum nível, todos nós influenciamos em algum level. Você influencia muita gente, né? Então, como foi essa experiência, Ju, de viver esses haters mesmo, de receber esse tipo nem sei como eu chamo isso, mas esse tipo de agressão? Como foi essa experiência para você? Quais foram os aprendizados? Porque é isso que a gente quer aprender. Eu sempre tive a certeza de que isso era possível. Como a gente grava muito tempo antes, eu sempre falei para todo mundo assim, gente, toma cuidado, que nem tudo é assim, nem tudo é assado. Eu sempre fui muito consciente,
Por quê? Porque eu já tinha sido exposta à TV em outros momentos, principalmente com entrevista por conta do hospital, e às vezes vem comentários que você fala assim, mas caramba, eu não falei isso, porque é normal. O que o outro diz de você, ele diz mais sobre ele do que de você. Eu sempre uso isso e para mim isso é muito claro. Mas o que acontece? Quando você vai lá e se expõe num programa de rede nacional, você tem que estar ciente de que a exposição, ela provoca julgamento. E ok. Quando eu vi no primeiro episódio que eu tinha sido, no segundo episódio, que na verdade foi um episódio que eu falei, não, eu tô subindo pro mezanino e deixei a equipe lá embaixo, e que, tipo, eu fui muito verdadeira em me defender, quando eu vi que, tipo, eu recebi 3.000, 4.000 comentários em menos de 30 minutos numa foto me xingando, eu falei, uou, que comecem os jogos. É literalmente essa história, sabe? E aí eu tive que começar a fazer um trabalho mental de, tipo, quem sou eu e quem eu quero ser e como eu vou reagir diante de tudo isso. Porque, assim, eu sei quem eu sou, eu sei quem é a minha história, né, o que é a minha história, e eu sei o que eu precisei passar para chegar até aqui. As pessoas não sabem. E aí eu tive que entender que eu não posso obrigar as pessoas a me verem como eu me vejo, mas também eu não posso deixar as pessoas acharem que é aquilo e pronto. Então eu comecei a botar minha cara na internet, principalmente na minha rede social principal, que é o Instagram. Então, às vezes, eu ia lá, botava, mas assim, eu recebia enxurradas de mensagens diariamente me xingando. E eu parei de olhar as redes do próprio programa. Então, tem lá os Instagrams do programa, os Instagrams que são Instagrams que falam do programa. Eu parei de olhar, eu parei, porque eu via muito xingamento, e aí eu falava assim, mas eu não sou essa pessoa. Então, eu digo que eu fiquei Eu mal. tenho dúvida que isso, em alguns momentos, nos leva a uma... Opa, tipo, tem hora que dá essa confusão, né? Tá, mas o que, que quem eu sou? O que, que eu fiz para a pessoa me interpretar dessa maneira? Né? A gente é um conflito gigantesco. Então, eu acho que o autoconhecimento nesse lugar é um lugar da liberdade, né? De você, tipo, associar, não sofrer, entender? Olha, o que o outro acha de mim é um problema dele. Porém, nós, seres humanos, a gente tem uma necessidade de ser aceito, de ser De amado. autoaprovação. A gente se quer e quer muito, não dá para ser hipócrita, não. Então, Paty, é eu acho muito que esse louco. lugar aí foi o lugar que você mais cresceu. Foi, porque assim, quando começou a história do Master, na minha cabeça, eu falei, uou, vou ter seguidor, minha vida vai mudar, eu vou poder ajudar pessoas, eu vou ensinar alguma coisa. Então, eu tinha um desejo. Quando eu comecei a ser xingada, eu falei, caramba, nada disso vai acontecer, porque historicamente já vinha essa característica nos outros Masters, né? Então, alguns ex-Masterchefs que sofreram o que eu sofri me mandaram mensagem, olha, entenda, isso vai acabar quando o programa acabar, até lá segura firme. Essa frase, tipo, segura firme, vai ser assim, você tem que se aguentar, foi o que me disse para, tipo, segurar a onda e entender que eu precisava fazer algo diferente das outras pessoas, porque muitos deles brigavam na internet, respondiam, e eu entendi que eu não podia responder, e que eu tinha que levar a porrada quieta e entender onde eu ia me encaixar nessa história toda. Teria o Então, momento certo de você poder mostrar a verdade como um todo, né? Querendo ou não, ali sim, mostrado uma parte da verdade, né? Só que depende de quem assiste, ela vai interpretar com o seu filtro, seus julgamentos, né? sua forma, né? E Exato. aí eu voltei para mim, fechei a casa, falei para minha família, vocês não vão responder, vocês não vão entrar, eu não quero. Eu assisti o programa com tremedeira, eu levantava todo domingo com tremedeira e eu assisti o programa do começo ao final com tremedeira. E aí, aos poucos, eu fui conseguindo lidar com tudo isso e fui conseguindo entender quem eu era. Então, por exemplo, em alguns momentos eu entendi que eu não precisava ser tão dura comigo ou com aquela situação. E isso, para mim, me fez entender que eu poderia ter uma ternura para algumas coisas e tá tudo bem que eu tenha feito naquele momento daquela forma e que estava tudo bem eu mudar a partir de então. E aí é onde vem a grande caixinha da história, autoconhecimento e entender aonde você vai se encaixar. E aí eu fui trazendo um outro olhar para tudo isso. Lógico que você me ajudou desde o começo, não posso deixar de falar isso aqui, né? Mas essa coisa de você entender que você não precisa ser dura o tempo todo e que você também pode trazer outras coisas.
E É, eu e essa acho que clareza você trazia da sua história de vida, né? Se você vê tanta do porrada, meu trabalho, de tudo, né? então não era só pelo programa, né? E sabe uma outra coisa que Não, tem, Ju, que eu acho que vale muito comentar, que enriquece para quem está nos assistindo, que é o fato de as pessoas olham, nossa, que oportunidade de ouro que ela está tendo, né? Ela está na TV e tudo mais. E olha o que você falou, a cada final de assistir no domingo à noite, eu terminava tremendo, né? Então, vejam só que as pessoas muitas vezes, é aquele ditado bem popular, né? As pessoas, elas só veem as pingas, elas não veem os tombos. Como é que é? Eu até esqueci. elas veem um tombo que eu levo, vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo, A gente não exatamente. tem ideia do que está por detrás de muitos sonhos que a gente luta, sabe, para viver, Uhum. realizar. E a gente está num momento interessante onde se romantiza muito o empreendedorismo, onde se romantiza muito. A rede social fez isso, né? Você assiste a vida Muito. de blogueiro que vive uma vida que aquilo ali é uma vitrine, aquilo ali não é a vida real. E a gente Não. fala, cara, que merda é a minha vida, mas ninguém sabe o que está por detrás de preparar aquele cenário para que aquilo aconteça. Então, essa romantização de que a maternidade é um sonho, o empreendedorismo é um sonho, estar na TV é um sonho, né? É muito importante a gente trazer a humanidade, falar, gente, foi um sonho mesmo, um sonho do caramba. Mas E tem difícil. o preço foi alto e eu tô aqui até hoje lutando por isso, né? Então, isso é muito bonito, Ju. Obrigada por você ser tão Esse preço é alto, e é transparente. muito alto, porque, assim, as pessoas que me conheciam lá da minha cidade, algumas pararam de falar comigo, e já me conheciam de antes, sabiam quem eu era. Muitas pessoas me julgaram e, tipo, julgaram real e falaram coisas que não eram verdades. Essa coisa de tremedeira, meu, domingo eu levantava mal, eu passava domingo mal, terminava o programa eu ficava mal, e aí eu falava assim, tá bom, amanhã é outro dia, vai dar certo, eu vou fazer acontecer. Tinha programa que eu já bloqueava comentário antes do programa, deixava até na quarta bloqueado e depois desbloqueava para saber lidar com todas as questões. E principalmente, nesse meio do caminho, eu já estava mudando a minha vida, porque eu já estava estudando e não podia contar. Eu lembro. Então tinha todo um processo de mudança, de não poder contar, de não poder contar o que eu estava fazendo. E principalmente, sabe, Paty, assim, o master ou qualquer programa de televisão ou qualquer processo de mudança, ele sempre é doloroso e difícil. Isso é muito importante falar. A internet, ter milhões de seguidores, não te dá nada se você não correr atrás, se você não souber trabalhar, se você não souber entregar. O MasterChef, ele não abre, tipo, portas, como as pessoas acham. Ele não abre... qualquer programa de televisão não abre portas. Na verdade, você tem que ir lá e bater e falar, oi, tudo bem? Sou Juliana, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Posso te mostrar? Eu fiz muita coisa de graça logo depois. De graça, entre aspas, né, por um preço que teoricamente não pagaria nem minha gasolina. Uhum. Eu fiz muita coisa para as pessoas verem quem eu era e, principalmente, eu fui estudar porque eu quero seguir na carreira, mas principalmente porque essa já era uma escolha da minha vida, mas a grande maioria volta para a sua vida de antes. Porque não é um caminho tipo, ai, tranquilinho, vida bela e tá tudo bem, todo mundo te conhece. Não é simples assim, muito pelo contrário. Eu recebi ameaça de morte, eu recebia foto minha no shopping, às vezes, assim, olha, tô te vendo no shopping, vou te pegar na porta. Eu recebi muita coisa que ninguém sabe. E nesse processo todo, você tem que aprender a lidar, inclusive, com a diversidade desse movimento todo, entendeu? Eu fui fazer um evento uma vez e o cara começou a apontar o dedo para mim no meio do evento, falando que eu era rude, que eu era arrogante, que eu era aquilo, que eu era aquilo. Então você tem que entender que quem é você e aonde você quer chegar. O caminho não é fácil. O que é mostrado na internet não é tipo 20 a 30% do que é a realidade. E muita coisa hoje para mim é muito claro, sabe? Tipo, eu tento trazer coisas que eu gosto, que eu uso, que eu acredito. Eu sempre faço isso. Por exemplo, se eu não como algo, eu nem faço. Porque se eu não gosto de algo, eu nem faço. Porque eu sei que tem pessoas que vão acreditar naquilo e vão levar isso para a vida delas. E tem toda uma condição de respeito com quem está do outro lado, de carinho com quem está do outro lado. E assim, eu vivo hoje pelas pessoas que estão ali, né? Tipo, eu respondo todo mundo e você sabe disso. Eu converso com as pessoas, eu sei da vida das pessoas, eu sei o quanto eu impactei a vida de uma ou de outra.
Outro dia tinha um cara me xingando, ainda agora, tipo, quase 2 anos depois do programa. Aí eu fui lá, tipo, respondi, sabe, numa boa. Falei, olha, desculpa se eu te fiz alguma coisa. E principalmente eu aprendi que não tem problema nenhum pedir desculpas, não tem problema nenhum falar que aquela Juliana mudou, se conheceu, cresceu e melhorou muito, porque para mim eu melhorei muito. Então, assim, para mim, Evolução, esse né? grande Evolução. Isso é a coisa mais, no meu ponto de vista, é uma coisa impagável, né? O que você se é impagável. ele é muito maior do que qualquer desafio. Então, é bonito demais você trazer que não é fácil, é desafiador, é dolorido, exigiu e exige muito comprometimento. Né? É bonito quando você compartilha que você não faz uma publi de algo que você não consome. Eu acho que isso é muito legal para nossa audiência, né? Todo mundo que é influenciador, porque todos somos em algum grau. Uhum. Realmente trazer a verdade ali, porque só assim a gente vai construir, sair daquele mundo fake de muitos influenciadores que não é julgando, porque se eles fazem isso é porque é o que o povo compra ainda, então a gente está vivendo essa Sim, transição de trazer a real, a realidade, a vulnerabilidade, de chorar, de sorrir, de ter dor de barriga, porque todo mundo tem. e tá tudo bem, né? Nossa, brasileira ainda, ela é muito. A gente tem que lutar muito para ser alguém, né? A gente tem que se esforçar. Uhum. É muita batalha. Então, só a gente sabe o peso que é isso. E eu, Ju, eu quero compartilhar aqui para todo mundo o quão eu admiro a sua história, quem você é, Sim, quem você está e quem você ainda será. E isso é magnífico. E eu espero poder continuar fazendo parte de todo esse processo. com Lindo, certeza vai. minha amada, Com certeza vai. maravilhosa saber mais de tudo isso. Compartilha conosco nesse momento agora. Como estão seus projetos, né? Então você veio vivendo toda essa grande transformação e quem está a Juliana Nicole agora? Eu acho que eu estou num processo de real autoconhecimento fundado, fundamentado e sacramentado aqui, porque hoje eu vejo a Juliana, eu consigo sair da Juliana e olhar para a Juliana e falar assim, nossa, que foda, você chegou até aqui. A palavra é exatamente essa. E aí, 2020 para mim foi um ano muito difícil, porque eu comecei o ano com muitos projetos, com muita coisa, e você sabe disso. Veio pandemia e ela fez assim para mim, ó, blum, ela derrubou todos os pseudos muros que eu construí. E aí eu entendi que eu precisava voltar algumas casas e falar assim, tá bom, isso não é hora agora, vamos para um outro momento, vamos olhar para uma outra situação e tá tudo bem. E aí talvez eu tenha descoberto a real essência do que eu precisava. Do que eu precisava olhar, para quem eu precisava olhar, de que forma eu precisava olhar. E isso foi um processo até para mim muito doloroso. Eu tive compulsão alimentar, eu fiquei mal, eu fiquei realmente tipo desconectada com uma série de questões que eu acho que isso é muito importante falar. Tipo, a gente não passa por uma pandemia tipo, ai, tá tudo bem. Não, foi muito difícil. Para Você todo sabe, mundo. você também passou. Todos nós, quem não passou, que atire a primeira pedra. Exatamente. Literalmente, voltar lá na época de Cristo com Maria Madalena e falar: olha, Exatamente. o Covid-19 e não viveu, no mínimo, um momento de falar crise existencial. Tá, o que vai ser da minha vida, o que vai ser do mundo, né? É Cada isso. fomos por uma realidade, quem você falou da questão alimentar, tem gente que tirou cabelo, tem gente, tem de tudo, vivemos de tudo, para mim também foi muito, Tá tudo bem, né? acho que principalmente pelo fato das bordas na Austrália estarem fechadas, e eu ter que ficar Uhum. entre Brasil e Austrália, porque se eu for eu não posso voltar, e se Uhum. eu posso sair, então cadê minha liberdade? Então isso me deu E curto-circuito, aí? curto-circuito. Então, eu compreendo e bonito a gente falar a verdade, sabe? Porque é só assim Sim, que vai construir uma nova era. Então, se você também surtou nesse 2020, estamos juntos, meu amor. Porque bem-vinda ao clube. mudança, crescimento, dói. Mas, Ju, E continua aí, esse e aí eu processo. sacudiu tudo e eu me conectei exatamente com o que eu entendi para que eu vim aqui. Então, assim, hoje eu tenho dezenas de planos, planos esses que me fizeram, inclusive, deixar algumas coisas de lado que não fazem hoje mais sentido.
Que eram planos iniciais, né? No começo, é isso que eu ia falar, no começo do ano. Que esse ano nos trouxe. A gente tinha um plano que talvez eram os mais importantes. Aí a vida veio e falou: não, isso nem é importante. Não é isso. Tipo, planos que no início do ano eram, tipo, o cargo-chefe que vai, faz, acontece, e agora não, tipo, não fazem sentido nenhum. E aí eu tenho algum... Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com isso, então eu não tenho dúvida. Muita gente está mudando de carreira, mudou de carreira nesse, muita gente se separou, muita gente cortou coisas que falava, cara, não quero mais. E essa é a proposta, não, né, Ju? Eu desse Matrix, dessa realidade onde isso é bom para os outros, mas não é bom para a gente. Só que a gente não sabe que é bom para a gente porque a gente não se conhece. Então, a gente só descobre quando a gente desperta. E foi isso que com a maior parte da maioria das pessoas desse ano, né? E o insight veio, tipo, do simples, do básico. Eu tenho agora uma série de projetos incríveis, e inclusive estão acontecendo. Vem curso por aí, vem material didático por aí. Eu entendi que meu trabalho é focado na educação versus comunicação. Aqui, teremos exclusivos de culinária vegana de Juliana Nicole no nosso no portal. As receitas estão para receber, para assistir, para fazer todas as suas dicas de receita, que, gente, eu tenho esse privilégio de atendê-la, então às vezes eu falo, ai, tem umas coisas para fazer aqui lá, deixa eu olhar a sua geladeira. Aí a gente já abre, a Juliana deu a minha geladeira, né, Ju? Aí a gente já dá umas dicas, aí eu já adoro olhar a geladeira da Paty e de qualquer outra pessoa. Fala assim, nossa, adoro a Ju. Gente, é muito sensacional olhar para isso. Eu tenho certeza que o que você vai trazer, né? Porque você tem uma coisa assim muito sua. Eu estou falando isso de todo o meu coração, de compartilhar, né? De ensinar, de como fazer. E aí você explica detalhes, como que a gente guarda melhor para durar. E são pequenas dicas que na teoria a gente fala, nossa, isso não é nada, mas isso tem um valor para o dia a dia de quem está dentro de casa cozinhando, né? Eu falo para mim o quanto agregou e eu não vejo a hora desses cursos novos seus estarem disponíveis para que todos nós possamos fazer uso disso, né? Porque a comida, como Sócrates mesmo já disse uma vez, né? Tem uma frase linda que fala: faça da comida seu remédio, né? E do remédio. E é isso. E eu comecei, olha que loucura, eu comecei na saúde para voltar para a comida, para explicar que a comida pode salvar a sua saúde. Ponto crítico aí, tipo, real, é vida. O que você come determina quem você é, e eu acredito muito nisso. Eu me formo agora em dezembro, eu saio com diploma de cozinha, eu saio chefe, então, assim, isso era um ponto crucial que para mim era extremamente importante. Eu ainda não desisti de fazer nutrição, eu ainda vou fazer nutrição ali na frente, alguma outra coisa, vem coisa aí, mas eu acho que o grande X da questão agora é dividir informação, trazer não somente conteúdo, mas trazer conteúdo pautado em real evidência. Porque, assim, o que tem por aí hoje de conteúdo sem evidência nenhuma, sem as pessoas realmente entenderem essa coisa, sabe? Tipo, beleza, eu vou guardar a minha água num vidro. Mas por que eu vou guardar no vidro? Qual é a diferença do vidro para o plástico? O que o plástico traz? O que o vidro não traz? Como que eu vou olhar para isso? Porque, assim, o que eu estou trazendo é uma resposta, inclusive, não só minha, mas que a gente está dando para o universo, por exemplo. Se eu uso plástico, o plástico ele não desagrega, né? Ele não se desfaz, ele fica muito tempo no ambiente. Então, o que a gente está fazendo com o ambiente? O que a gente está fazendo com as coisas? Então, assim, como a gente pode olhar para isso? A gente tem punks, né, que a gente chama de plantas alimentícias não convencionais, que é o futuro da alimentação e que ninguém nem sabe. Por exemplo, você passa do lado de um IP, lógico que não é um IP que está numa cidade toda poluída, por exemplo, como de São Paulo, mas existem plantações de IP que são plantações comestíveis, que você vai no futuro comer IP. Os insetos são, e já são, inclusive, parte da alimentação de muitos animais e parte da nossa alimentação que a gente nem sabe. Tem alimentos que são feitos já e produzidos com a proteína de inseto, que é uma proteína de alto valor biológico. Então, assim, tem muita coisa que muita gente não sabe, e ok não saber, mas assim, eu quero trazer o que as pessoas não sabem, ou eu quero trazer facilidade para a vida das pessoas, que muitas vezes eu vejo assim, nossa, cozinhar é super difícil. Não, não é difícil. Cozinhar, talvez, ela tenha seu valor. E que valor você está dando para a comida que você come?
Que valor que você está dando para o cuidado que você tem com você? Porque para mim cozinhar é o cuidado que você tem com você, Total, com a tá sua totalmente família. relacionado com o conhecimento, né, com o auto-amor, com o autocuidado, Sim. porque como você está nutrindo o seu tempo, né, sua casa, você não consegue fazer essa experiência aqui sem um carro, sem essa casa para você, para te conduzir, para te guiar. Então esse despertar tem uma frase Ju, muito bonita que diz assim, que a escuridão, ela não pode existir onde há conhecimento. Eu sou apaixonada por essa frase. E isso que você vai trazer, já está trazendo, mas vai ser bem intenso daqui para frente, termina sua escola, então se forma Fica diferente. a nossa Masterchef. E aí, esse conhecimento vai poder trazer, tirar da vida das pessoas essa escuridão, essa ignorância, né? A ignorância é a essência do conhecimento. Então, muitas vezes as pessoas optam pelo plástico, muitas vezes as pessoas optam pelo fast food, muitas vezes as pessoas optam por uma série de coisas que não é por mal, é porque elas não sabem, né? E nós temos o papel de trazer consciência. É isso que eu vim fazer aqui, é isso que você veio fazer aqui. Cada uma de nós com um foco, né? Que o Criador de tudo que é nos escolheu para nós, ou nós escolhemos, não sei exatamente a ordem, mas isso é muito especial, assim, para que a gente realmente leve a consciência para as pessoas. E isso é o que a gente começou falando lá no começo, isso é um game changer, quando a vida dá aquela virada, quando a gente passa a se alimentar melhor, a se amar, se cuidar, a vida é outra, você tem mais energia, mais disposição, Muito mais. tem o que você precisa fazer, né? Então é incrível. Eu tô muito E aí, projetos novos aí, Ju, não vejo a hora. eu acho que vem muita coisa, e assim, eu tô muito empolgada e muito feliz com tudo que vem. E aí, tipo, a vida ela reserva coisas que às vezes você não tem essas coisas, ou você não consegue controle dessas coisas na sua mão. A minha vida não consegue, eu não consigo controlar mais o que vem, eu só consigo entender os sinais. Então a pandemia veio, ela falou assim: olha, o sinal é esse, a condição é essa, entenda isso. E veio, sabe? Tipo, eu tô às vésperas de me formar, eu tive que reformular tudo, mudar tudo e entender que tudo de novo vai mudar de novo e tá tudo bem. Então, é confiar no que está por vir, é confiar no universo, é confiar nas coisas e entender os sinais. Lembra que eu falei que eu tinha que contar uma coisa agora no finalzinho? Eu tô aqui assim, ó, tão orgulhosa dessa mulher, meu povo. Só a Paty sabe o que demorou para chegar nisso. Siriana, sabe? Essa mulher organizada, planejada, estruturada. E agora essa mulher tá aqui assim, ó. Let it go, let it go. É muito lindo. Eu tenho conversa, a gente tem que confiar no universo, minha gente. Não Só dá para acreditar, gente. e deixa a vida mostrar que tem coisas incríveis. Coisa linda. E é isso Vamos contar agora no final, nos conte. que a vida mostra, ela te dá sinais e a gente não percebe. É uma coisa muito louca, assim, que eu ainda não tenho a resposta, mas quando eu tiver, eu prometo que você vai ser a primeira a saber. Mas, por exemplo, meu vídeo de entrada no Master tinha peixe. Meu prato de entrada no Master era um peixe. Meu prato de saída do Master foi um peixe. Meu prato do meu curso básico, que foi sorteio, foi um peixe. Meu prato do intermediário também foi sorteio, foi um peixe. E sorteio do meu prato final foi peixe. Agora eu vou falar uma coisa, o peixe vive na água. E a água, ela caminha por qualquer buraquinho, pedacinho, por qualquer coisa. E a água, ela pode sim destruir ou construir alguma coisa. Então, para mim, as coisas ficam muito claras que a vida te dá sinais. Então, confia no que está vindo, no que vai ser. E não tenha medo das mudanças. Se eu posso te dar um recado e deixar um recado para as pessoas, às vezes o sinal está debaixo dos seus próprios olhos. E o meu grande insight é sempre entender que sim, eu sou virginiana, sim, eu tomo conta das coisas, sim, eu gosto de tudo amarrado, muito bonitinho, mas de repente eu fui obrigada a entender que não é assim que as coisas funcionam, que a gente tem missões, e se a gente entende qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão, tudo acontece porque tem que acontecer, e não é a gente que vai determinar, é o universo. Coisa mais linda, meu Deus, que mulher fodástica, Ju. Linda! Conversa maravilhosa, quanta inspiração, desde a sua história lá, menina, passando pela cirurgia, toda a movimentação que você fez quando escolheu, né,
cuidar da sua vozinha, estar com ela e tudo que a vida foi te apresentando. Parabéns por você ser quem você é. Gratidão Obrigada, meu de amor. ouvir esses bastidores tão ricos, né, que nos levam a muitos aprendizados e nos ajudam a viver uma vida com mais sentido, com mais propósito. Então, gratidão, meu amor, te honro demais, sou muito grata Também te honro pela muito, eu que parceria. agradeço. Parabéns por todas as superações, por tudo que você curou e ressignificou esse ano de 2020. Você é mais que uma vencedora. Muito orgulho de você, viu? Gratidão. Ó, eu que te agradeço por tudo, por estar na minha vida, por me acompanhar, por me segurar a mão, né? Porque Paty é aquela pessoa que ela segura a mão e fala assim: olha, o caminho tá aqui. Você vai querer seguir ou você não vai querer seguir, a escolha é sua. Eu acho que seu trabalho traz luz para a vida das pessoas, traz a sensibilidade de se autodescobrir, a sensibilidade de descobrir que o universo está aí e a gente pode flutuar nele da melhor forma possível, e a palavra é flutuar mesmo, porque a gente não determina nada. É lógico que esse é um processo de autoconhecimento, não é um processo simples, mas que principalmente quando você deixa acontecer, você começa a entender para que você está aqui, por que você está aqui, e principalmente eu só posso te agradecer por tudo até hoje e por tudo que ainda está por vir, e saiba que eu te amo muito e que você é uma luz inspiradora na minha vida. Obrigada. Ai, Ju, amada, eu também te amo, te honro. Foi um grande presente a nossa conexão. Deus é muito bom, o universo é maravilhoso. E eu quero agradecer a todo mundo que nos ouviu, nos acompanhou, nos assistiu até aqui. Quero deixar aqui a gratidão também a todo mundo que assistiu, compartilhou, curtiu. Deixe seu comentário aqui para essa mulher forte, maravilhosa, a nossa Masterchef. E Ju, sucesso sempre, a gente segue juntos. Um beijo, gratidão por nos inspirar. Obrigada.